Olá, boa tarde. Boa tarde, Mandade. Tudo bem com vocês? Chegando aí para mais uma live. E hoje a gente vai falar sobre maternidade com a Juliana Vitoriano. Ela é a mãe da Olivia, companheira do Ronilson. E ela vai contar um pouco da história dela com a maternidade. Ela já está aqui. E eu vou chamar a Ju aqui. Vamos lá. Legal esse papo, falar sobre redes de apoio, sobre os desafios da maternidade. Oi! Olá, tudo bem? Oi, Olivia! Olivia veio aparecer aqui um pouquinho para garantir Lindinha! o sucesso da live. Com certeza, ela é o motivo da live, né? Então, quando ela aparece, o povo manda uns coraçõezinhos e aí já valeu a Linda. live. Depois, o que a gente falar já não tem tanta importância. Ela tá quietinha, né, Ju? Ela é tranquila, né? É, Olhando depende. pra Tem mãe. momentos e momentos, né, minha filha? Fala oi. Oi, Vocês estão bem? Olivia! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Olivia. Que linda, que linda. E aí, Ju, como é que vocês estão aí nessa Estamos pandemia, bem. né? Nesse momento aí diferente que a gente está vivendo? Então, estamos bem, né? Dentro do que é possível. Eu acho que a fase mais crítica, pelo menos para a gente, foi logo naquele inicinho, abril, assim, foi um mês muito complicado, né? A Olivia estava com dias de nascidas e a gente ainda não tinha muita noção de nada, né? Do que era o Covid. O Ronis vai levar ela. E a Uhum. gente não tinha muita noção do que era o Covid. Olha aqui, Oi, tô vendo. a necessidade de uma adaptação com o bebê no mundo novo, com muitas limitações, os serviços, né, paralisados. Acho que abril foi um mês bem, bem difícil, assim, muito intenso, muito difícil, mas aos poucos a gente também foi aprendendo a conviver, né, com o isolamento, entender um pouco mais, né, da própria dinâmica do vírus, então os cuidados que a gente precisa ter, e administrando. Eu acho que a gente vai criando rotinas também do cotidiano da casa, a partir da dinâmica do Covid, do isolamento. Então agora a gente está bem melhor, graças a Deus. Sei. Eu vou pedir para você se apresentar primeiro, para quem não te conhece, você falar um pouco de você, e aí depois a gente começa a conversar sobre maternidade. Então tá bom. Meu nome é Juliana, Juliana Maia Vitoriano. Eu tenho 32 anos, eu sou advogada, sou mestranda em Sociologia e Direito. Eu pesquiso a relação entre religião e direito, religião, direito e movimentos sociais. Sou mãe da Olivia há 4 meses. Olivia nasceu no dia 21 de março de 2020, na primeira semana da pandemia, na cidade de Nova York, então epicentro da pandemia. Mas uma chegada muito arrebatadora, um momento de muita transformação para a gente e eu acho que de muita transformação para o mundo. Então foi um boom de sensações. Sou casada com o Ronilson. O Ronilson já esteve aqui falando de paternidade. O Ronilson se antecipou, né? Ele falou de paternidade antes de mim. E isso é muito curioso. Não é por um acaso, né? Eu recebi, enfim, mensagens, algumas perguntas sobre como estava sendo a minha experiência com a Olivia. Pessoas mesmo querendo que eu falasse, a gente que tem uma postura, um ativismo, uma militância, as pessoas acabam querendo escutar, então como que é essa dinâmica da maternidade, os desafios. E eu sempre dizia para o Ronilson que eu ainda não me sentia preparada para falar, né? Assim, pronto, porque estava tudo muito no início, ainda está no início, né? São Uhum. só 4 meses, mas era muito, muito novo. É.
Tem os comentários já chegando aí, né? Legal, Ju. Eu queria saber como é que foi a notícia para você que a Olivia estava a caminho, porque a gente viu, quando a gente viu, a gente já viu a Olivia aí, né? Aí o Humberto me falou, caramba, que legal, o Nilson e a Ju tem a Olivia e tal. A gente acabou não acompanhando a gestação. Eu queria saber para você como é que foi, desde que você soube que a Olivia estava a caminho, a gestação, como é que foi esse processo? Então, isso também é uma transformação assim, interessante que a Olivia me trouxe, né? Eu descobri que eu estava grávida no dia 13 de julho de 2019. E um ano antes, no dia 13 de julho de 2018, eu estava internada. Eu tive uma embolia pulmonar e uma trombose. E foi grave, né? Foi uma situação assim que bastante delicada e aquilo me marcou muito, né? Porque até eu ter o diagnóstico, eu tive um delay na assistência médica. Então eu passei mal muitas vezes, desmaiei em muitos lugares do Rio de Janeiro. Ontem eu estava contando, eu desmaiei 5 vezes em 5 locais diferentes. Então, a primeira vez eu desmaiei, eu estava na academia. A segunda vez eu estava na Vila da Penha, saindo do fórum. Depois eu desmaiei em São João de Meriti, porque simplesmente me faltava o ar e aonde eu estava eu caía. E, assim, subitamente, né? Eu estava andando, dava um teto preto. Quando eu acordava, estava todo mundo já em cima de mim, me socorrendo. Então eu demorei alguns dias a saber o que era. Eu fui ao médico, eu tratei como alergia, enfim, até que eu fui hospitalizada, a gente fez a investigação, na primeira tomografia não tinha aparecido, mas a médica não tinha usado contraste. Então eu tive uma experiência que foi muito delicada para mim, né? Eu acho que eu nunca tinha ficado internada. Eu fui uma criança que não quebrei braço, perna, então assim, eu nunca tive experiência de ficar doente, nunca tinha ficado internada, e aquela internação naquele contexto de muitas dúvidas, eu sentindo falta de ar, dificuldade mesmo, e não sabia o que era. É asma, pode ser alergia, rinite, mas eu sempre tive alergia a minha vida toda e nunca tinha desmaiado mesmo, né? De cair na rua e me machucar. E aí, depois disso, quando a minha perna finalmente inchou, ela demorou, foram quase que 10 dias depois, quando a minha perna finalmente inchou, todas as veias da minha perna já estavam muito tomadas com coágulos, né? Então, ela foi uma trombose venosa bem extensa. E aí, eu precisei fazer um tratamento, eu fiquei 21 dias acamada, né, com restrição de mobilidade, e tomando uma medicação para poder controlar. Depois voltou a vida ao normal, mas eu fiquei por um bom tempo ainda fazendo uso do anticoagulante. Então, quando eu descobri a Olivia, eu sabia já que por conta desse meu histórico da trombose, da embolia, era uma gravidez que ia me demandar alguns cuidados. Então, ela foi uma gravidez, né, classificada como gravidez de risco, né? Não era uma gravidez de risco habitual, era uma gravidez de risco, porque a trombose e a embolia que eu tive foi decorrência do uso de anticoncepcional, hormônio. E são os hormônios da gravidez. Então, quando a gente descobriu a gravidez, num primeiro momento, isso foi muito curioso, porque eu já sabia que eu estava grávida, né? Eu descobri com 2 dias de atraso, eu falei pro Vinícius assim, eu tô grávida. Ele, não acredito. E aí ele foi comprar o teste, quase 10 horas da noite, e aí aquele teste da farmácia de R$10 deu positivo. Aí ele não acreditou no resultado, foi comprar aquele outro mais caro. E aí, nesse primeiro momento, eu fiquei impactada, feliz, a gente queria muito. Olivia estava, né, no nosso horizonte, era um desejo nosso, mas ao mesmo tempo aquela memória do episódio da trombose, da doença, ela ficou muito forte em mim também. Então logo eu descobri, num dia, 2 dias depois eu estava no médico, e aí eu tive que fazer algumas mudanças de medicamento. Eu passei a minha gestação toda fazendo uso do Clexane, né, que é um
anticoagulante injetável. Mas, assim, foi uma gravidez tranquila. Apesar, né, disso, eu não tive nenhuma outra complicação. Olivia nasceu de parto normal, com 40 semanas, mais Que 4 legal. dias. Então foi tudo bem, mas foi uma gravidez que eu fui acompanhada e assistida. E aí já naquela reta final do barrigão que você começa a sentir falta de ar, eu ficava angustiada, eu ficava assim, Ronilson, eu não sei se é da gravidez, eu não Aham. sei se pode ser alguma coisa, né, da coagulação, mas a equipe médica que me assistiu foi muito boa, assim, a gente foi muito abençoado nisso. E foi tudo tranquilo. Então, quando a Olivia chegou, eu tive os primeiros cuidados, né, de ver, ajustar a medicação, ser acompanhada e assistida. E nesse meio tempo, além de ter então toda essa memória da questão da saúde, o Ronilson estava se preparando para vir para Nova York fazer o mestrado dele. Então a gente também precisou fazer outros ajustes na vida para poder conseguir estar a família toda junta para o momento da chegada dela. Caramba, muda tudo, né? É toda uma reengenharia que a gente faz com a vinda de uma criança, né, de um bebê. E para você, qual foi o primeiro pensamento, assim, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade, né, racista e todas as questões que a gente tem. Quando você soube que era uma menina, que era uma mulher que estava vindo aí, uma mulher preta, o que passou na sua cabeça e o que você começou a pensar? Olha, a chegada da Olivia, né, assim, a notícia da gravidez, estar grávida, me colocou, me obrigou a fazer uma revisão biográfica mesmo, né? Tudo que eu já tinha feito, o que eu estava fazendo, né, o que era legal, o que foi interessante, o que não foi. E aí, pensar que você está gerando um bebê, no caso, uma menina negra numa sociedade racista, não é muito simples, né? Você é atravessado por todas as ansiedades, os medos e a insegurança que qualquer gestação traz para uma mãe, para uma gestante. Você ainda tem, então, essa variável racismo, raça, para pensar. Eu e o Ronilson, a gente conversa muito como a gente quer criar a Olivia, né? Como a gente gostaria que a Olivia conhecesse o mundo, quais são as blindagens ou não que a gente vai fazer com ela. Nesse momento, eu acho que pelo fato da gente ter, tanto eu quanto ele, a gente ter uma posição de ativismo, de militância, eu desejo que a Olivia não tenha a infância dela atravessada por esses debates tão densos, né? Que ela possa ser criança, mas eu sei que ao mesmo tempo eu vou precisar falar com ela sobre racismo. Não tem possibilidade disso não acontecer. Então, tudo que a gente tem mais pensado é em linguagem. Por exemplo, eu não tenho aqui na minha mão agora, mas a gente tem buscado literatura, livros, desenhos que façam a introdução dessa temática racial de uma maneira respeitosa, de uma maneira acessível para que ela tenha informação para ir crescendo de maneira saudável. Porque por mais que a gente diga assim, é muito nova, é muito novo, mas a gente sabe que o racismo ele bate na nossa porta muito cedo, na escolinha, quando a gente é criança, quando a gente ainda não tem muita noção e condições de fazer, inclusive, perceber o que é aquela dinâmica, por que você está escutando determinadas coisas, por que determinadas coisas acontecem com você. Então, a gente vai precisar de algum letramento que ela tenha condições de identificar, entender essas dinâmicas, né? Então, assim, eu lembro a primeira situação de racismo que eu sofri na minha vida, muito claro, eu tinha 8 anos de idade. E foi um coleguinha, e eu lembro o nome dele até hoje, e ele falou para mim que eu tinha cor de cocô. Então, não posso também, não vou falar com o Olivia, vou falar com o Olivia, eu preciso conversar com o Olivia sobre isso. E também pelo fato de ser uma mulher, então, assim, são muitas camadas, muitas questões que a minha maternidade, né, vai precisar dar conta.
É verdade. Você teve assim algum modelo, porque às vezes a gente olha alguém, né, e se inspira para ser alguma coisa assim, né? E no caso para ser mãe, você teve alguém que você olhou, você pensou assim, poxa, essa pessoa, esse modelo de maternidade é algo que eu procuro imitar, que eu procuro seguir. Teve alguém assim? Eu vou falar da minha mãe, né? Tem que falar dela. Estar grávida me fez também rever, né? Assim, não só rever, fazer uma revisão de biografia, mas rever também minha relação com a minha mãe. Rever tudo que a minha mãe, né, fez ao longo da nossa trajetória, da minha vida, pela gente, por mim, pelo meu irmão. Poder encontrar na minha mãe hoje ter uma visão mais humana da mãe, sabe? Quando a gente é adolescente, a gente reclama da mãe, aí você vira mãe, aí você engravida, aí você, tipo, caramba, peraí, é um ser humano que também tá lidando com milhares de limitações, com inseguranças, com medos, com desejos, com ansiedade. Então foi um grande reencontro, sabe? Redescobrir a minha mãe numa perspectiva que é assim, humana, ver a minha mãe com defeitos, mas com muitas qualidades. Então, assim, a minha mãe é uma maternidade que me inspira, porque a minha mãe, ela foi uma mãe, assim, muito acolhedora. A minha mãe não é uma mãe que julga. Ela sempre foi muito cobradora, né? Tipo, tem que estudar, tem que fazer e etc. Mas quando a gente falhava em alguma coisa, ou quando não saía como a gente esperava, a minha mãe sempre foi uma pessoa que acolheu. Ela nunca foi de apontar, de julgar. Então, eu acho que isso é muito bacana da maternidade dela. Uma outra coisa que eu também acho assim, incrível da minha mãe, às vezes eu fico rindo, é que tudo para minha mãe é possível. Então, assim, não, você vai conseguir. Então, nada para ela é um impeditivo. Então, ela sempre estimulou a acreditar nas coisas, a fazer, correr atrás. E, então, assim, se não der para fazer esse ano, você vai fazer no ano que vem. Então, a minha mãe, ela tem muita perseverança, né? Então, eu acho que é perseverança, muita resiliência, porque também lida, né, ao longo da vida dela, lidou com perdas de uma maneira transformadora, assim, né? Ela se abate, logo depois ela já está de pé, fazendo outras coisas, criando outras coisas. Ela é muito criativa. Então, eu acho que a maternidade que me inspira é a da minha mãe. Tá, legal. Pra gente, né, que é mulher e negra, né, é importantíssimo isso, né, essa capacidade aí de se reerguer frente aos desafios da vida, né, e às contrariedades, né. Eu vou ler alguns comentários aqui que o pessoal colocou enquanto você estava falando. Deixa eu ver aqui. A Lilian colocou assim: nossa, gerar uma criança negra é um turbilhão de medos, mas nos dá coragem ao mesmo tempo. Foi o que você falou, né? Justamente, quando você estava com a Olivia aí, você pensando como é que seria criar a Olivia, mas ao mesmo tempo essa coragem, né, que nos enche. É muito rico quando revisitamos as lembranças de nossa mãe quando nos tornamos mães. Parece que a gente entende, né, Ju, algumas coisas, né, que a gente não compreendia, né? Eu também pensei assim, né? Eu via e aí eu ficava assim, pô, você tá vendo? E a gente não fala, né? Mas a gente, minha mãe tinha razão. Agora eu tô entendendo o que ela o que ela me falava, a preocupação, aquela coisa de você pensar e às vezes ter a sensação de que o filho só depende de você. Eu sei que é uma coisa assim meio de mãe, né? Porque assim, nós temos, né, o Ronilson é presente, o Humberto é presente, mas às vezes dá essa sensação que o filho é nosso, é só nosso. Não sei se você tem isso. Olha, tenho sim. E é muito curioso, porque o Ronilson, né, tá próximo, o Humberto tá próximo, mas eles têm um teto, que é onde a criança quer. E muitas das vezes, Olivia só tem 4 meses, mas ontem o Ronilson ia pegar ela para dar banho, e eu fiz assim para dar, e ela virou as costas para ficar. Ela não quis ir com ele, virou as costas e voltou para mim. No outro dia, ele estava com ela no colo e ela estava reclamando e olhando para mim. E aí, quando ele me deu, ela parou de reclamar. Então, assim, a criança tem um vínculo muito grande com a mãe, né? Não por um acaso. Ficou 9 meses na minha barriga. Eu sou lactante, eu amamento, então também tem esse vínculo, esse momento do mamar, da amamentação. Então,
ela gosta, né? Ela tem muito essa coisa, essa necessidade de estar no colinho. Então, em alguns momentos, eu sei que, óbvio, o Ronilson está aí, mas tem aquela coisa de eu tenho que dar conta disso, estudar. Por exemplo, no meu início da amamentação foi muito difícil. Eu não sei como foi para você, mas foi muito difícil. Para mim foi bem difícil. Olivia nasceu... Então, Olivia nasceu... Esse pano de fundo era pandemia. Então, já o ambiente hospitalar é extremamente desaconselhado nesse momento. Uhum. E aí, Olivia nasceu, e ela nasceu com um pouquinho de icterícia, que é uma coisa super normal. Mas o tratamento da icterícia ou era fazer fototerapia, mas ela não estava a dela não estava tão alta que demandava isso, mas ela precisava mamar bastante e pegar sol. Esse era o tratamento. E aí, a amamentação, então, se tornou, na minha cabeça, assim, ela precisa mamar, porque ela precisa resolver a icterícia dela. E eu preciso dar conta de amamentar ela. E aí, a Olivia veio com aquela força, sugando pra caramba. Eu estudei muito mais pro parto do que pra amamentação. Uhum. E eu comecei a sentir dor, assim, de um dia para o outro, meu peito rachou, meu peito ficou todo dolorido. E aquilo na minha cabeça, a Olivia precisa amamentar, a Olivia precisa mamar bastante, porque ela precisa eliminar a icterícia. Se ela não eliminar a icterícia, ela tem que ir para o hospital. Eu entrei num looping horrível, de tipo assim, minha filha vai precisar ir para o hospital, e a amamentação doendo. Então, assim, foram uns 20 dias muito difícil para amamentar. E aí que entra essa rede de apoio, né? Porque a pandemia, ela inviabilizou contatos, a presença das pessoas. Então, para ir no banco de leite, o serviço aqui da cidade estava fechado, alguém para olhar, ver se a pega estava certa, se estava funcionando. E aí, o que eu comecei a fazer? Grupo de WhatsApp. Eu tenho um grupo maravilhoso, né? Que é o Grupo Maternidade Unil, um grupo de mães, muito importante nesse meu processo. E aí, filma a Olivia mamando, manda pra lá, corrige a pega da Olivia, não é assim, faz massagem, quando ela tirar, bota isso, passa essa pomada. Foi um período muito difícil. Foram uns 25 dias muito difíceis. Ficou tudo mais restrito, né? Tudo mais restrito, né? Você fazer uma orientação assim online, né, à distância. E obviamente, com todo aquele período do blues, né? Aquela melancolia pós-parto, aquele medo de ficar doente. A gente não sabia exatamente ainda como que era, né, essa dinâmica. Então eu achava assim, cara, vou na rua, vou respirar um ar, pronto, vou ficar doente. Então eu tava nesse nível. E aí, e a Olivia crescendo, e eu não conseguia ver que a Olivia estava crescendo. Eu ficava assim pro Ronil, será que ela está se alimentando bem? Será que está sendo suficiente? Olivia enorme, Olivia, assim, comprida pra caramba. Se ela não tivesse mamando, ela não seria tão alta. Mas eu não conseguia, então eu estava naquela adrenalina e uma experiência muito dolorosa, né? Que eu não imaginava. Eu sabia que tinha as complexidades, mas eu não imaginava que eu ia sentir tanta dor. Então eu senti bastante dor. E aí, nesse momento, eu ficava, o Ronilson pode me ajudar, né? Pra você falar assim, respondendo a sua pergunta. Eu sabia que ele podia me ajudar, mas ele tinha um limite. Então eu tinha que amamentar ela, porque era eu que tinha que fazer isso, né? Não tinha como ele fazer. Então tem esses momentos que você acha que o filho assim, é mais meu, ou eu tenho que fazer um pouco mais do que o outro, ou eu sou a pessoa que tem que dar mais para ela, né? Do que o próprio pai. É verdade, eu tô lembrando aqui, eu tô trabalhando, né, eu não tô totalmente em casa, então eu tô trabalhando 12 horas. Aí ele tá ficando com o Apolo, com o Humberto, né, o Apolo. E é engraçado, porque quando eu chego, aí o Humberto vem ficar perto dele, ele empurra. Eu falei, poxa, tá vendo? Que ingratidão, você ficou o dia inteiro com ele, aí agora ele empurra mesmo. Não quero saber, não. Não quero saber. E aí, quando eu tô de folga, ele fica grudado em mim, né? Parece que tá com saudade, né? Aquele vínculo que tem realmente, né? Sim. Essa semana eu fui cortar o cabelo, né?
E aí, quando eu voltei, Olivia mamou, parecia que ela nunca tinha mamado na vida. E aí eu imaginei, eu falei assim, isso tem. Aí eu fiquei com um pouco de remorso. Como ela ficou um tempo longe de mim, né? Algumas horas longe de mim, eu acho que ela ficou naquela coisa de vou mamar, porque ela não vai me soltar. Então, enquanto ela tá plugada, né? Ela não vai embora. Isso é interessante, né? Essa vinculação, essa. Faz parte, eu acho, desse processo de ter ficado na nossa barriga, escutado a nossa voz, a coisa do cheiro, a dinâmica do cheiro. Ela hoje dorme grudada, assim, em mim. Ela gosta de dormir mamando, tá nessa fase de dormir mamando. E fica me procurando. Ela também dorme com o Ronilson. Quando ele bota ela pra dormir, ela consegue dormir, mas ela sempre quer ter alguém. Ela é bem dengosa. Então a gente fica brincando que a gente tá precisando de braços pra ajudar a segurar a Olivia, né? Então, você falou da questão de dormir, a gente essa semana estava perguntando até no coletivo sobre a questão do quarto para o bebê, quem era a favor e tal, como é que vocês pensaram nisso? Como é que foi? Ela chegou já dormindo com vocês? Teve algum pensamento a respeito disso? Essa é a minha primeira cuspida pro alto que caiu aqui da maternidade, porque eu falava assim, não, ela vai dormir. Assim, a dinâmica, né? Ela ia ficar já no nosso quarto, isso já estava certo, então o berço dela estava do meu lado do quarto, da cama. Criamos um espaço, um ambiente para ela. E assim foi, na primeira noite, a Olivia não dormiu no berço. O berço muito grande, ela não dormiu no berço, assim, ela botava no berço, ficava 20 minutos, 20 e poucos minutos, acordava. Aí a gente colocou no Moisés, que é menorzinho, mais quentinho, e aí ela conseguiu dormir melhor. Só que foi dando um determinado momento, e a gente muito cansado, porque além de tudo, né, o que está acontecendo, tipo, pandemia, mas a vida não parou, a gente continua tendo que trabalhar, eu trabalhando, o Rony trabalhando, tendo que produzir. Eu falei assim, vou tentar botar ela na cama comigo. E por incrível que pareça, ela passou a dormir melhor, mais tempo. Porque ela dava aquele choramingo, a gente já acudia, ninava rapidamente, e ela tem dormido então conosco por uma questão assim de ser cômodo, da gente ter as horas que precisa para dormir, porque eu tava ficando muito tempo acordada e eu não tenho tempo para dormir durante o dia. Então isso começou a ficar muito nocivo. Então a gente botou e ela tem dormido conosco. Uhum. E tem sido bom, assim, uma experiência gostosa. A gente bota ela para dormir, antes de dormir ela fica brincando com a gente. Às vezes a gente finge que tá dormindo para ver se ela vai ficar quietinha, ela fica olhando para um e para o outro, aí começa a chorar, e quando a gente abre o olho ela para. Então nesse momento ela tem dormido conosco. Eu não sei como é que vai ser depois, a transição de voltar ela pro berço. Dizem que isso é muito difícil. Mas maternidade é que nem jogo de videogame, né? Cada fase um desafio. Então eu não quero antecipar esse próximo, não. Não, é verdade. Essa questão do sono é uma questão que pega, assim, pra gente, né? Eu lembro que o Apolo, no início, eu ficava exausta, porque, assim, eu colocava... Quando eu saí da maternidade, a enfermeira falou, são de 3 em 3 horas que o bebê mama. Aí a gente já achou aquilo demais, né? Aí quando chegou em casa era de 1 em 1 hora. Aí eu falei assim, gente, será que eu não tô tendo leite? O que tá acontecendo? E aí quando ele dormia, eu falava, ai, tomara que não acorde, tomara que... Aí ele acordava para mamar de novo e doía, né? Eu tava ainda naquele início, né, da amamentação, também foi bem doído. Então, assim, passei aí meio um perrengue, assim, com um sono no início. Aí depois teve uma fase que ele dormia bem. Aí depois começaram as cólicas, que foi assim, no 4º mês, que ele ficou com cólicas, e depois voltou a dormir bem. A gente vai observando que tem algumas fasezinhas que eles vão passando e a gente começa a conhecer, né, o bebê, né? E o Apolo, desde o início, já dormiu no quarto dele. A gente falou aqui, desde o início. Tem gente que acha uma loucura, que falou, meu Deus, como é que você fez isso? Mas, assim, a questão da cama já foi necessária em alguns momentos, a gente trazer ele para a cama e tal, mas a gente sempre busca deixar ele no quarto dele e tem sido bom, assim, para ele, tem sido bom para a gente. Ele tem conseguido ficar bem no espaço dele, eu acho importante isso. Então. Sim, cada criança vai pegando o seu jeito, né? O desejo é que ela fique mesmo no bercinho, que ela consiga dormir no bercinho, mas a gente também estava precisando estabilizar um pouco de sono, né? Tipo, conseguir dormir
5, 6 horas pelo menos, ainda que acorde, né, porque ela não dorme direto, ela acorda, mas ela ficava muitas horas acordada quando ela estava no Moisés. Então, assim, ela acordava 3 horas da manhã e só voltava a dormir às 5. E aí, tipo, 5 horas da manhã, você já não vai dormir muito mais. E aí, como eu fiz esse teste, deu certo, gente. Ai, toda vez a gente fica, hoje ela vai pro berço. Aí a gente fica assim, ah, não, mas a gente tá cansado, a gente precisa dormir. E dorme Deixa com aí, né? ela. E essa rede de apoio, a gente está falando, né, desafios e rede de apoio. Você falou da questão do grupo do WhatsApp, falou da rede eletrônica, mas assim, fisicamente, você tem alguém que esteja te apoiando, além do Ronilson, claro? Não, então, essa é a nossa grande questão, né? Assim, com a pandemia e com determinação de isolamento social, a rede de apoio é virtual. Então, eu estava até pensando, essa semana eu falei, uma amiga me falou assim, caramba, você está fazendo um monte de coisa sem ter rede de apoio. Aí eu fiquei pensando assim, sem ter rede de apoio. Aí eu falei, não, eu tenho rede de apoio, mas ela é virtual. Então ela tem as limitações do virtual. Eu tenho muita gente que me acolhe, me acode, conversa, assim. Olivia teve um exemplo, né? Ela, com 1 mês e meio, ela teve uma dermatite. A pele dela ficou muito ressecada e aí ela ficou com umas manchinhas aqui ao redor da boca. E assim, aquele processo de o que é, o que não é, e aí vai no médico, não pode ir no médico, não é hora de ir, pediatra não está atendendo. Então, assim, a rede de apoio vai se socorrendo, as pessoas vão, aconteceu isso aqui funciona, fala com essa médica, ela está fazendo telemedicina. Então, a minha rede é virtual. Eu estou escrevendo a minha dissertação de mestrado e eu tenho uma rede que me ajuda, né? Tipo, eu escrevo e eu tenho 3 amigos que estão contribuindo, assim, lendo, né, meu texto, apontando erros, apontando, tipo, as correções que seriam interessantes fazer, elogiando aquilo que tá bom. Então eu brinco que para criar aquele provérbio, né, africano, para criar uma criança você precisa da aldeia inteira. Da aldeia inteira. E também para escrever uma dissertação de mestrado Também, né? também. E criar uma criança e escrever uma dissertação de mestrado ao mesmo tempo, você imagina o quanto gente precisa. Então, assim, a gente tem ajuda, assim, na verdade, a gente tem rede de apoio, né? Gente que não deixa a peteca cair, que vambora, vamos fazer, ou que dá caminhos, né? Você pode fazer assim, pode fazer assado. Comigo foi dessa forma. E assim, a experiência compartilhada vai ajudando a gente a tomar decisões, né? Fazer coisas, experimentar com Olivia formas que sejam viáveis, né? Da gente conseguir cuidar dela do jeito que a gente acha que tem que cuidar. Porque também é isso, né? A gente escolhe uma maternidade, né? Como você vai cuidar do seu neném, Verdade. o que você vai oferecer para o seu neném, o que você não vai oferecer, atividade que você vai fazer, o que você não vai fazer. Então, a minha rede de apoio é mais nesse sentido de escuta, né? Então, assim, poder compartilhar alguma angústia, alguma dúvida, orientação, assim, do que dá para fazer, de como dividir a dinâmica do dia. Mas a gente não tem ajuda em contato físico. Então, a humanidade para a Olivia ainda sou eu e o Ronilson. E uma vez no mês a pediatra dela. Porque a gente ainda não teve contato com ninguém, assim, próximo, né? Tipo, ela vê as pessoas, a gente leva no parque para tomar sol, mas ela nunca teve contato de um amigo, ninguém ainda visitou ela. Então, a gente está com a nossa maior dificuldade essa ajuda, né? Essa ajuda física, esse momento de alguém poder ficar com ela. A minha mãe, né? Por exemplo, o Ronilson diz que rede de apoio é mãe. A minha mãe para estar aqui com ela, ou, enfim, meu pai, minhas cunhadas, a gente não conseguiu ter ninguém que dê esse suporte pra gente. Então a gente tá se virando nos 30 mesmo. Quando eu tô aqui, ela tá com o Ronilson. Daqui a pouco ele vai fazer uma outra live, eu vou ficar com ela, e assim vai. A nossa rede de apoio é um ou outro, né? Assim, a ajuda que a gente tem fisicamente somos nós dois. Tem que ser a primeira rede de apoio, né? Na verdade, na minha opinião. Chegou uma pergunta aqui, vou colocar aqui pra gente ler. Você considera o pai como rede de apoio na amamentação? Perguntaram aqui. Gente, claro, eu só amamento a Olivia por causa do Ronilson, porque
Assim como o meu parto só foi normal, porque o Ronilson, na hora que eu falei assim, que eu comecei a sentir dor, eu tive um trabalho de parto, foram 18 horas, e eu comecei a sentir dor e eu falei pra ele assim, eu vou pedir uma cesariana. Aí ele, mas você Aham. não queria. Aí eu, não, mas agora eu quero. Aí ele, não, mas você não queria. Tipo, calma, vai passar, Aham. vamos ver com o médico, vamos conversar, falta pouco. E assim eu fui, né? Aí eu realmente precisei tomar uma anestesia. Meu parto foi induzido, né? Então Sim. eu tomei um remédio para dar início, né, ao trabalho de parto. E aí, quando da indução, é muito comum que as dores, né, as contrações, elas aumentem num nível muito rápido e você não tem a dilatação necessária ainda. Então, eu estava tendo contração de fase expulsiva Uhum. e eu tinha 3 centímetros de dilatação. Então, eu estava sentindo Caramba. muita dor. E aí Uhum. eu tomei anestesia, fiquei mais tranquila e conseguimos fazer o parto vaginal. Então, assim, foi muito por conta desse calma, a gente vai resolver, você não queria, vamos fazer do jeito Uhum. que você se propôs, né? Eu tinha um plano de parto, foi compartilhado com ele, pedi para que ele, né, me ajudasse nesse sentido de observar. Falei, ó, pode ser que na hora eu esteja com muita dor, você relembra isso. Então, ele foi muito importante no momento do nascimento da Olivia e no momento da amamentação, porque eu sentia muita dor. E nisso que eu sentia muita dor, era ele com cuidado, ele me ajudando, ele segurava ela, eu ordenhava um pouco com a bomba e ele dava na Uhum. colherzinha para também descansar o seio, para não estar aquela no contato intenso o tempo todo, porque o bebê ela queria mamar de hora em hora. Uhum. E, então, isso foi possível por conta dele, né? De calma, vamos fazer assim, deixa que agora eu dou na colherzinha, agora você tenta. É, eu ordenhar leite para ele poder dar e eu dormir um pouco. Uhum. Então, às vezes, vai dormir, que quando ela acordar eu vou dar na colherzinha. Então, foi ele que tornou isso possível, né? Baixar essa adrenalina que eu tava de preciso amamentar e estou sentindo dor, até tornar o processo ficar um processo fácil, né? Ficar uma coisa indolor e natural, né? Naturalizada entre a gente. A presença dele foi importantíssima, né? Tipo, acreditando que era possível, que ia dar certo, que a dor ia passar, e nesses pequenos cuidados de tipo, não, vai descansar, vai dormir, deixa comigo. Então eu amamentava no início com dor, ele dizia que ele ficava com dor, né? Que ele sentia dor também, porque a Olivia chorava e eu chorava. E eu Uhum. amamentava ela sentindo dor. Logo Nossa. depois que eu terminava, ele já botava ela para arrotar e eu ia me refazer da dor que eu sentia. Imagino, é igual a mim aqui, igual a mim também, cheia de dor, e aí o bico rachando, e parece que nunca vai passar, né? Parece que nunca vai acostumar, né? E as pessoas dando força para não desistir que ia passar. E realmente, depois de um tempo, aí você se acostuma e aí passa realmente a dor, né? E aí quando passa, você fica assim, gente, você nem percebe. Quando eu reparei que eu não estava sentindo dor, já tinha assim uns 15 dias que tinha passado. Eu falei, caramba, eu tô há 15 dias amamentando numa boa, assim, não tá sendo um sofrimento. E eu falava assim, cara, como é que eu vou aguentar isso 6 meses? Eu não sei se o seu processo, você também considera o pai uma rede de apoio na amamentação? Sim, sim. Eu sempre achei estranho, às vezes, o pai falando: ah, agora é com a mãe, né? A amamentação, e ele vai dormir, vai fazer outra coisa, vai sair, e se excluindo daquele momento. Eu acho que é fundamental a presença do pai como rede de apoio, né? Até para esse momento que você falou, né? Um momento tão doloroso, você vê uma pessoa ali com você tá cansada já, né? Ali, às vezes de Uhum. madrugada, de amamentar e tudo, sentindo dor. E o pai ali, ele é a rede de apoio fundamental. Para mim, assim, foi totalmente. Quando ela ficava acordada, assim, bastante tempo de madrugada, às vezes a gente fazia até lanche, tipo, tomando chá, comendo biscoito, Aham, aham. conversando, para poder um estar com o outro, porque a gente estava os dois com muita privação de sono. Então também tinha esse risco, né, do se apagar, e aí a gente ficava então juntos e conversando, vendo filme, alguma coisa para pegou no sono novamente. Então foi muito Uhum. importante.
Eu lembro que teve um dia que eu acordei com as mãos assim e o Apolo não tava mais, né? Eu levei aquele susto e perguntei, cadê o Apolo aí? O médico já tá no berço já. Que eu tava amamentando, eu dormi. E apagou, né? Apaguei, ele tirou e levou eles. O nível da Não, então é exaustão. muito importante. É muito importante. Muito importante. É muito importante essa É, presença mesmo. sim, continuei. Não, porque já também teve vezes que eu falei assim, falo assim, Ronilson, fica acordado aí porque eu tô muito cansada. E aí você dá aquela pescada, assim, aí ele tá tipo, os dois pescando, mas aí ele já dá aquela segurada. Agora a gente já tem uma poltrona que senta, que amamenta. Então realmente tá muito mais fácil. O fato dela dormir comigo me ajuda porque em alguns momentos eu amamento ela deitada. E aí Sim. isso é assim, é uma bênção, porque ela mama, eu tô deitada, então é muito mais seguro, não tem esse risco do apagão. Então, isso, como fazer essa transição dela pro berço, eu ainda não sei como fazer, não. Mas não vou mexer nisso nesse momento, não. Agora, não, né? A Aline tá falando que o Ronilson foi um dolo. Esse apoio todo que ele deu pra. Mas ele falava isso, você é seu dolo. Você teve uma doula ou não? Foi só ele assistindo o parto? Então, isso é interessante, né? Eu não tinha uma doula, né? Aí, quando estava faltando 3 semanas para o parto, uma amiga falou assim: olha, eu tenho uma amiga, então uma amiga de uma amiga, que está finalizando o curso de doula, e ela precisa ter horas de sala de parto para poder se formar. E ela queria tá procurando então gestante para poder fazer, tipo um estágio, você aceita, é bom para ela, é bom para você. E aí eu falei assim: ok, vou conversar com o Ronilson. E a gente, tipo, então vamos deixar, acho que vai ser legal, vai ajudar a gente e tudo mais. Só que depois a gente pensou que já estava bem na reta final e não tinha tido, enfim, uma criação de vínculo, e a gente falou assim, cara, vai ser um estranho na nossa sala de parto. Eu falei, não, vamos só nós dois. Aí ele brincou assim, não, eu vou ser seu dono. Mas quando a Olivia nasceu, o hospital tinha restringido a entrada de todo mundo. Então não estava entrando equipe de fotografia, não estava entrando doula, não estava nem... e por um final de semana não podia entrar nem o pai. O Ronilson foi o último pai que entrou. Então ele entrou, e aí quando a Olivia, depois que ela nasceu, como ela demorou 18 horas para nascer, nasceu na manhã do dia seguinte, já não tinha mais pai... de trabalho de parto, né? Caramba. Começou 1h da tarde, ela nasceu 6h04 da manhã. No dia seguinte, então, no dia 21, no dia que ela nasceu, já não tinha mais homens, né, pais, os pais dos bebês não estavam mais entrando para acompanhar os partos. E aí o Ronilson ficou comigo no quarto. E a enfermeira falou assim, ué, tem um homem aqui dentro. Aí a gente, tipo, não entendeu. Aí ela falou, não tá entrando mais acompanhante nenhum, só as gestantes. E aí ele então ficou comigo no quarto, trancado por 3 dias, né? Ficou sábado, domingo e a segunda. Nem para comer, assim, pegar um café no corredor, comprar uma comida, nada disso. E a gente dividiu, então, a alimentação que chegava para mim, né, o que a maternidade mandava, a refeição que mandava, a gente dividia. Então, ele tomava o café, eu tomava o leite, ele comia o pão, eu comia o cereal, porque não estavam nem mandando a comida para o acompanhante, porque, em tese, ele não poderia estar ali. E aí, quando ele saiu, quando a gente teve alta, né, para voltar para casa, ficou todo mundo meio que olhando assim, porque saiu um homem de dentro do quarto. Ele ficou lá todo o tempo. Então, ele foi realmente um elemento, assim, não só o pai de estar lá comigo, mas assim, foi crucial nos detalhes, de estar com dor, você vai aguentar, falar com o médico, pedir anestesia, conversar. E aí tem um outro detalhe, né? A gente está em Nova York, então, além de todas as emoções, o Ronilson era meu tradutor, então ele não era só o meu dolo, né? Ele fazia toda a tradução, resolver toda a parte burocrática. Então, isso foi bom, assim, ele me deu uma tranquilidade para viver aquele momento ali da maternidade. E adaptar, né, essa fase da chegada da bebê, do Covid. Então, é uma presença muito importante.
É, uma pergunta assim, né, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Muitas pessoas falam que essa chegada de um bebê, né, na relação do casal, ela gera muitas mudanças. Teve alguma mudança no relacionamento de vocês? Você viu alguma coisa assim, alguma dificuldade no início, alguma coisa que mudou para melhor? Fala um pouco sobre isso, Ju. Olha, eu e o Rony, a gente é muito parceiro, né? A gente sempre foi muito parceiro. Então, isso é uma marca do nosso relacionamento, né? A gente trabalha juntos em alguns momentos, juntos mesmo profissionalmente, em outros momentos não, mas a gente sempre um tá ajudando o outro. Então a gente convive muito tempo junto. Tem muita gente que sentiu dificuldade nessa coisa da quarentena e todo mundo dentro de casa, mas a gente já tinha essa dinâmica de estar bastante dentro de casa, porque ele já fazia bastante home office, eu também, então a gente tem essa dinâmica de estar perto. A chegada da Olivia, ela traz pra gente algumas responsabilidades, às vezes a gente brinca assim, algumas burocracias de cuidado, de banho, fralda, etc. Mas a gente está muito, eu sinto a gente muito mais parceiro, muito mais comprometidos. Eu acho que para nossa relação, que já era uma relação estável, enfim, que a gente já tinha esse compromisso e esse desejo, eu acho que só intensificou. Não vejo nada como negativo, não. Ele tá vendo, se ele estiver vendo alguma coisa, comenta aqui, amor, bota aqui. Pode colocar ali. Que mudou. Mas não, e eu acho que também só foi possível e a gente só tá vivendo isso porque a gente já tinha esse histórico de parceria, é uma coisa que foi construída. Então, quando a Olivia chega, a gente ela é fruto de uma decisão nossa, né? Então, com todas as loucuras, as coisas que você precisa readaptar da vida, as engenharias que você falou que a gente precisa fazer para receber um bebê, dar conta de cuidar de um bebê, mas é tudo com muita consciência, assim, é desgastante, mas é nossa escolha, né? Então a gente sabe que é a nossa escolha. Mas que muda. Então, se o casal não tiver muito afinado, eu certamente eu imagino que deva ser muito difícil, né? Porque eu não estou disponível, né? Com aspas, disponível para conversar e falar com ele o tempo todo. Então, às vezes, ele quer que eu leia alguma coisa e eu tô cansada. Às vezes, eu quero que ele faça alguma coisa, mas ele tá olhando a Olivia. Então, essa semana ele me escreveu assim, olha, não vou conseguir fazer, porque ela tá aqui pedindo colo e eu precisava que ele visse. Então, a gente tem o tempo, né? O tempo disponível para o outro, até assim, para comer junto. É muito difícil a gente comer junto. A gente come junto porque a Olivia come sentada às vezes aqui, ou porque a gente espera ela ir dormir para poder comer, então a gente altera o horário. Mas reduz isso, né? Assim, a nossa atenção está muito voltada nela. Então, para uma dinâmica de casal, se não tem uma estrutura, né? Eu acho que deve ser bem difícil mesmo. Eu costumo dizer que a gente tem que ter, assim, não se iludir, né? A gente tem que ter consciência de que as coisas que vão acontecer, né? Porque tendo a consciência fica muito mais fácil de você encarar, né? E você readaptar. Eu lembro que no início eu fiquei quase a licença toda em casa, né? Então aquilo já estava... porque não é ficar em casa igual agora, né, no isolamento, é ficar em casa amamentando, com dor, a criança chorando e demandando. Agora o Apolo está em outra fase, que é uma fase, para mim, mais tranquila. É mais assim, de monitorar, né, para ele não se machucar, mas a questão do desgaste do sono, desgaste da amamentação, não tem mais. Então eu lembro que uma coisa que eu e o Humberto a gente fazia muito, que era esse cinema. Então eu não estava podendo muito ir. Então a gente inventou um jeito, porque a gente sabia que tinha um cinema, né, que podia ir com criança, cinema materna e tudo, mas só que os filmes que estavam lá não eram os filmes que a gente queria ver. Eu falei, não, eu quero ir no cinema normal. Então vamos fazer o seguinte, a gente tinha uma almofada de amamentação, né? Aí a gente pegava bolsa, várias coisas, pegava o Apolo, com a almofada de amamentação, sentava lá atrás, comprava o ingresso lá para trás, para ninguém se incomodar se ele chorasse, colocava as bolsas lá e colocava ele para mamar. Ficava lá mamando, daqui a pouco ele dormia e a gente via o filme tranquilamente. Então a gente fazia daquilo assim um momento legal em família e assim, do jeito que a gente podia, né?
assim, vendo o cenário atual e aí fazendo, né, da forma que era possível no momento. A gente sabe que tem algumas limitações, né? Você falou essa questão de comer junto também. Às vezes a gente não consegue também, porque o Apolo fica querendo atenção. Agora também ele quer competir, né? Às vezes a gente está conversando, aí do nada ele começa a chorar, porque a gente está conversando. A gente tem que parar e olhar para ele. Não pode conversar, o casal não pode conversar, tem que todo mundo olhar para ele. Mas é muito gostoso, sim, a gente vê esse movimento, né, essa dinâmica do relacionamento, né, não é estático, né, a gente tem que ir andando conforme as coisas vão se apresentando, né, as mudanças, né. Tem que estar bem maduro para isso, saber que, obviamente, um bebê demanda muita energia, né, um bebê para ser bem cuidado, né, fazer tudo que você precisa fazer, vai demandar energia. Atenção, estudo. Eu nunca, nesses 4 meses, eu recebi tanta informação. Assim, eu fico assim, gente, eu aprendi tanta coisa em 4 meses. Porque aí, então, a Olivia teve essa dermatite. Eu fico brincando que eu fiz medicina e me especializei em dermatologia nesse período. Porque você vai lendo, pesquisando, aprendendo. Aí, daqui a pouco, ela está indo para alimentação, para introdução à alimentação. Então, você tem que estudar outras coisas, aprender outras coisas, como fazer. Realmente um momento de muita doação, de muita entrega. E aí, naturalmente, a gente gosta muito também de ver. Eu e o Início, a gente gostava de ir para barzinho, tomar chopp, e a gente gosta de ver série. Então, a nossa diversão é meio assim: a gente saía para conversar, tomar um chopp, trocar uma ideia, e isso a gente não está podendo fazer. Eu estou amamentando, então só posso tomar cerveja sem álcool, e a gente gostava de ver série. Só que para ver série, dependendo do nível da série, de grau de concentração também, você não consegue fazer assim, ver 10 episódios num dia. A gente gostava de maratonar, isso não é possível. Então, às vezes, ele quer ver um filme e eu tô com sono. E aí, às vezes, a gente fica, não, tem que ajustar, vamos ver um episódio só. Mas a gente sabendo que isso é uma fase. Talvez nunca mais a gente vai ver 10 episódios num dia, mas a gente vai fazer o que é possível fazer. É verdade, é verdade. Eu lembro que aqui a gente... tentava, né? Ele tentava me dar aula, né? Mas aí com o Apolo junto, o Apolo via que tinha outra coisa acontecendo, ele tem a mania de pisar nas coisas, né? Então ele sentava no iPad, aí senta para poder chamar a atenção. Mas é assim, a gente tem que ir se adaptando, né? E eu queria te perguntar, né? Qual é o maior desafio que você tem visto até agora na maternidade? Qual é Olha, o maior desafio para mim, de tudo que eu experimentei, foi a amamentação. Apesar de hoje estar tranquila, a amamentação, ela, inclusive essa semana é a semana do aleitamento materno, tem muitas pressões, né, eu acho que em torno dessa coisa da alimentação, porque o amamentar é meio que garantir, você precisa amamentar porque o leite materno é o alimento mais importante para o bebê até os 6 meses. Só que é muito difícil, depois vai ficando mais tranquilo, vai ficando indolor, mas é muito desgastante. Então, assim, até para eu trabalhar, né, sentar e escrever, fazer as coisas que eu preciso fazer, eu preciso antes fazer uma ordenha de leite. Então, nada assim, é uma coisa que me demanda. Então, eu tenho todos os, né, a dinâmica de vou parar, vou tirar leite, eu vou parar. Então, no meu planejamento do dia, eu vou hoje escrever isso. Esse horário eu vou parar para dar mamar, ou esse horário eu vou parar para ordenhar leite. Aí você tem que ordenhar leite, aí você tem que acondicionar aquele leite de maneira segura. Então, é bastante desafiante, né? Assim, seria muito mais prático você pegar uma água e uma fórmula e bater assim na mamadeira e dar ao neném. É óbvio que estou falando isso porque realmente tem mães que não conseguem, não podem, de fato, amamentar. E eu acho que amamentar é muito mais tem muito mais a ver com a rede de apoio do que um ato mesmo só de vontade da mãe. Eu acho que está dentro dessa questão da possibilidade, né?
não é só o querer amamentar, mas é ter condições de amamentar, porque realmente é muito desafiante. Então, isso para mim, hoje, é o que marca, assim. Você tem que se preocupar, então, com esses detalhes. Eu acho que a amamentação é o mais difícil. Maior desafio. Eu vou pedir para o Humberto ligar a luz aqui, que eu tô desaparecendo aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui perto. Peraí. Amor? E não, deve estar com a Apolo. Hein? Porque aqui é Para lá embaixo. Introdução à alimentação foi mais difícil que amamentar? Não, foi tranquilo. Ele pegou assim, primeiro dia que a gente fez a papinha, aí ele foi, comeu tudo. Agora que ele está começando já a criar uma dificuldade ali, né? Mas a gente percebe que também é uma brincadeira, porque ele fica empurrando, mas aí fica rindo, e aí não quer, aí finge que se engasga. Aí a gente já levou um monte de susto aqui, né? O Humberto vinha correndo com ele para mim, porque ele finge que se engasga. Então ele está fazendo isso agora, mas no início foi super tranquilo essa introdução. Ele começou a comer, foi com era 6 meses, porque eu tinha que voltar a trabalhar, então ele começou a comer e eu tirava o leite, né? Você chegou a tirar leite? Você está tirando leite? Tiro, né? Então eu tiro para quando eu estou trabalhando, o Ronius poder alimentar ela. Isso. Aí eu deixava o leite congelado, né? E aí dava. Aí depois a gente começou a introduzir a fórmula, né? O leite artificial. Aí agora porque a gente percebeu que ele estava ficando com fome, o meu leite já não estava sustentando tanto, né? Porque quando ele começa a comer, a quantidade já começa a ficar menor, né? Uhum. Então, Ju, a gente está terminando aqui, a gente tem uns minutinhos. Eu queria que você falasse um pouco, né? Amanhã é o Dia dos Pais, e aí a gente dá esse finalzinho, né? Você falasse um pouco aí como é que está sendo a paternidade do Ronilson, o que você aprendeu com seu pai, assim, que está influenciando na sua maternidade também, porque a gente acha que tudo complementa, né? Essa questão da paternidade com a maternidade tem muito a ver. Com certeza. Assim, a minha maternidade ela tem sido possível, né? Da forma como eu gostaria de fazer, porque eu tenho esse apoio do Ronilson, né? Assim, ele tá muito parceiro, a gente está muito alinhado no que a gente pensa que é importante para a Olivia. Então, é uma paternidade que me inspira. Eu fico muito, muito feliz, né? Porque de uma certa maneira fui eu que escolhi o pai da Olivia, né? Então isso então eu acho que foi uma excelente escolha. Eu acho que Olivia já tem muito orgulho e vai ter muito orgulho do pai. Falando do meu pai, Olivia também vai ter bastante orgulho do avô. O meu pai, o que eu aprendi com o meu pai? O meu pai, ele é um cara muito inteligente, sabe? Meu pai é muito inteligente. Talvez ele esteja até assistindo, que ele assiste, comenta, depois ele fala, isso que você falou não tá bom. Mas meu pai é muito crítico mesmo. E eu entendo, né, que isso tem toda uma... É a dimensão dele de cuidado. Então, meu pai sempre foi muito preocupado, assim, com se a gente estava fazendo as coisas bem, se a gente estava fazendo o nosso melhor, se a gente estava tomando os cuidados necessários. Então, isso para a minha vida, né, esse zelo, esse capricho nas coisas, é coisa que o meu pai marca bastante, né? Então, ele era exigente, ainda é exigente. Eu lembro do meu pai buscando a gente na escola, e ele sempre... Meu pai gosta de falar de política, então, uma vez ou outra ele conversa comigo sobre política. E o meu pai gosta de esporte. Então, ele também tem uma presença assim, muito marcante, né, do estímulo ao esporte. Eu joguei handball, basquete na escola. Meu irmão jogou e aí jogava já com uma performance melhor, foi campeão estadual, né, de basquete, mirim, infanto juvenil. Então, essa presença muito marcante desse pai, assim, acompanhando nesses momentos de
incentivando a prática de esporte, atividade coletiva. Então, assim, meu pai sempre tinha uma estratégia. A gente brinca, né, que meu pai, tipo, tinha o técnico e tinha o meu pai, porque aí o técnico falava uma coisa, meu pai, não, é pra fazer diferente. Então, meu pai, ele tem sempre as opiniões, assim, e sempre também colocando as sensações a gente dele. vai ser cortado aí pelo Instagram. Ah, então, tá bom. Eu quero te agradecer por essa live, por esse momento aí que a gente passou trocando um pouco e saber a história da Olivia. Foi muito interessante e importante para o nosso coletivo, Ju. Obrigada. Tá bom, eu que agradeço. Beijo. Tchau.